Ei, me fala uma coisa, será que os dons espirituais são para os dias de hoje? Existe diferença entre os dons espirituais do Novo Testamento e do Antigo Testamento? Como que eu adquiro, então, um dom espiritual? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência na nossa série de estudos bíblicos baseado no tema o verdadeiro pentecostalismo. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin. Se você é novo aqui no nosso canal, não perca essa oportunidade. Aqui do lado tem um botãozinho vermelho onde você pode se inscrever nesse canal, porque se você for um inscrito, toda semana tem vídeo. E se você for um inscrito, o YouTube vai te notificar quando eu postar um vídeo novo aqui, ok? E muitas pessoas estão dizendo o seguinte: pastor, eu não estou recebendo as notificações do YouTube. Sabe por quê? Porque o YouTube prioriza aquele que curte, aquele que comenta, ok? Então, se você gostar, deixar o seu like, se você comentar, existe uma probabilidade muito maior do YouTube te notificar, porque ele entende que você tem uma interação muito maior comigo. Maravilha? Lição de número 4. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a atualidade dos dons espirituais. Os dons são para os nossos dias? 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 1 ao verso de número 11, é a leitura bíblica em classe. Então hoje nós vamos falar justamente sobre se os dons são ou não são para os nossos dias, tá? Ponto primeiro, a necessidade dos dons espirituais. Olha o que diz primeiro aos Coríntios, tá? Primeira aos Coríntios, é uma carta, é primeira, tá? Mas isso não muda nada, você fala primeiro também, isso não vai mudar nada, ok? O Espírito de Deus vai operar do mesmo jeito. Então é a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, no verso 1, Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, ou eu peço para que vocês não sejais acerca dos dons ignorantes, ok? O que Paulo queria dizer com a palavra ignorante? É o ponto 1, ó, exortação a conhecer os dons. Aí Paulo diz, olha, acerca dos dons, eu peço para que vocês não sejam ignorantes, eu rogo a vocês que vocês não sejam ignorantes. Preste atenção, aonde na Bíblia Paulo explica o que são os dons espirituais? Por exemplo, você não vê Paulo explicando o que é a palavra da ciência, a palavra da sabedoria. Você não vê Paulo explicando o que é a fé, os dons de curar, que embora esteja no plural, ele não explica. Operações de maravilhas, interpretações de línguas, variedades de línguas, discernimento de espírito, profecia. Você consegue perceber que ele não explica o que são esses dons? Mas é tão interessante, aí a minha pergunta é, por que ele não explica? É aí que eu venho com o termo ignorante. Quando Paulo fala acerca dos dons, eu não quero que vocês sejam ignorantes, Paulo está dizendo o seguinte, Paulo está querendo passar a ideia, o seguinte, vocês já conhecem o dom, vocês já sabem o que são os dons. Sabe por quê? Na cultura judaica já era conhecida os dons espirituais. Faz mais ou menos uns 6, 7 anos atrás, eu fui lá em São Paulo, em São Mateus, do meu amigo Vitor, o Caramuru também várias vezes já deu aula naquele instituto, no Instituto Betel, lá de São Mateus. E eu fui falar justamente sobre os dons espirituais no Antigo e no Novo Testamento. Você sabia que todos os dons, os 9, que Paulo fala aqui, em 1 aos Coríntios, capítulo 12, existe lá no Antigo Testamento? Até o dom de línguas, é isso mesmo, até o dom de línguas existe lá. Um dia eu posso fazer um vídeo explicando isso para vocês, mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: quando Paulo fala sobre a ignorância, Paulo não está falando sobre que eles não conheciam os dons, porque se eles não conhecessem, Paulo teria que explicar o que são cada um deles, mas na cultura judaica, na mente judaica, ele já sabia.
O termo ignorante aqui é a respeito da unidade da igreja, porque Paulo vai falar sobre os dons e ele está querendo passar a seguinte ideia: olha, os dons não é questão de individualidade, embora ele ministra individualmente, isso é dele, mas ele divide, ele distribui isso individualmente porque ele quer, mas para a edificação da igreja. Se eu tivesse que explicar ou resumir o capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, em uma palavra, eu resumiria na palavra unidade. A unidade é o centro desse texto. Os dons é para unir, os dons é para agregar, o dom é para edificar, o dom é para construir a vontade de Deus aqui na terra. O dom é uma ferramenta divina distribuída a cada um de forma diferente para impactar não a si, mas impactar o outro. É essa a ideia do termo ignorante acerca da unidade, porque os dons eles já conheciam. Ponto 2. Pneumáticos e charisma, tá? É muito interessante, ele usa esses dois termos. Eu tenho uma videoaula, querido, eu vou deixar o link aqui em cima. Aqui em cima vocês têm que clicar, ok? Aqui vai ter um cardzinho que vocês têm que clicar, tá? Há 7 anos atrás eu fiz uma aula muito especial sobre a diferença entre os dons espirituais e os dons ministeriais. Uma coisa que você precisa entender é o seguinte, que os dons, que a atualidade dos dons, ela é importante. No meu ponto de vista, todos os 9 dons existem. E não só existem, eu não nego a existência dele, mas eu afirmo a sua atualidade hoje, agora, enquanto você está me assistindo, os dons espirituais podem ser ministrados para a tua vida. É isso que você tem que levar para a classe, tá? Chega uma hora, faz uma oração, peça para que o Espírito Santo ministre dons individuais, que ele ministra aquilo que ele quer. Mas aqui em cima eu vou deixar um card onde eu explico a diferença entre os dons ministeriais e os dons espirituais. Só para você ter uma ideia, os dons espirituais, eles não podem guiar a igreja. Quem é que guia a igreja? São os dons ministeriais, que são 5. Tá lá primeira carta de Paulo, tá lá os Efésios capítulo 4, verso 11, ok? Os dons ministeriais guiam a igreja. Os dons espirituais a edifica. Existe diferença entre guiar e edificar, ok? Então você precisa entender isso. O que guia a igreja teologicamente, biblicamente, são os dons ministeriais. Os dons espirituais, eles edificam. Então eu vou deixar o card aqui em cima para que você possa saber melhor essa diferença, ok? O que são os dons espirituais? No meu ponto de vista, os dons espirituais, eu peguei 4 verdades aqui. Então, o que são os dons espirituais? O que são os dons espirituais? Primeiro, é um presente. Ele deu, ele dá a cada um. O que é um dom? É um presente, é uma dádiva. Segunda ideia, o dom é para um momento específico, por isso que ele não guia igreja. Dom é para um momento específico, ok? Terceira ideia do dom, o dom atrai a palavra ou atrai para a palavra. Por isso que dom não guia, dom edifica, ok? Olha que interessante, quando Jesus Cristo curava, ele não falava, olha, sai falando acerca do que eu fiz, não. O que ele dizia? Não conte a ninguém. Sabe por quê? Essa linha de interpretação, eu sou apaixonado por ela. Porque essa linha de interpretação diz o seguinte, que Cristo não queria basear o seu ministério nos seus atos, nos seus milagres, no ministério de cura, ok? No dom de cura. Mas ele queria que o seu ministério fosse baseado, alicerçado na palavra. Por isso que ele diz, olha, vai ao sacerdote e conte, porque é lei, é princípio. Ministério que é baseado em cura, ele não tem sustentabilidade, porque toda religião cura. Eu não estou aqui discutindo se é de Deus ou não é. Ou seja, mas aquilo se eu basear o meu ministério em cura, tá? Não vai ter edificação. Então, presta atenção no que eu estou dizendo. A terceira verdade, o que são dons? Atrai a palavra, ou atrai para a palavra. E a quarta ideia que eu quero dizer é que o que são os dons espirituais, tá? Ele não tem regra, ou seja, não existe uma regra que eu faço que eu vou obter um dom espiritual.
A única coisa que a gente sabe é que você tem que pedir, tá? Você tem que pedir, mas não existe uma regra, ó, faça assim que você vai ter esse dom, faça aquilo que você vai ter aquele outro dom, não existe uma regra, tá? Existe uma intimidade com Deus e Ele ministra quem Ele quer. Você não sabe qual é o dom que Ele vai te dar, então não existe uma regra. Tópico segundo, a função dos dons espirituais. Primeiro, a lista dos dons espirituais. Querido, tem muitos que vão dizer que só existe 9 dons espirituais, aquele narrado aqui em 1 aos Coríntios, do capítulo 12, do verso 1 ao verso 11. Pronto, só tá aqueles 12, só tem aqueles 9 ali, pronto, ok? Palavra da sabedoria, palavra da ciência, discernimento, profecia, variedade de línguas, interpretação, fé, os de curar e operações de maravilhas. Pronto, vão dizer que são só esses os 9 dons. Há muito tempo atrás eu procurei esse e-mail, não encontrei, tá? Eu não encontrei. Mas eu recebi um e-mail do Dr. Caramuru, quando nós estávamos falando sobre os dons espirituais. Eu tenho aqui no YouTube uma playlist de todos os dons espirituais explicado por mim. Eu vou deixar aqui embaixo ou aqui em cima para que você possa, tiver um dia curiosidade, saber paulatinamente cada dom. Mas ele me mandou um e-mail que já foram catalogados, segundo um pastor americano, me parece, 27 dons espirituais. Talvez eu errei para um ou outro, mas é em torno de 27. Tá bom? Em torno de 27 dons espirituais. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que aqueles 9 que estão ali ou aqui na primeira carta aos Coríntios, ele não significa limitar Deus, ok? Ou seja, quando a Bíblia fala acerca de dons, por exemplo, é muito comum na tradição cristã nós falarmos acerca do dom da revelação. Tem um que tem o dom da revelação e outro tem o dom da profecia. O termo revelação não está escrito no texto sagrado, ok? Não está escrito no texto sagrado, mas eu vou negar a sua atualidade, eu vou negar a sua inexistência de forma alguma, ok? O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que aqueles, por exemplo, nessa lista aqui existe a palavra, o dom de curar. Mas não é dom de curar. Olha o que está escrito na Bíblia Sagrada. Dons está no plural. Segundo alguns teólogos, eles vão dizer o seguinte, que o termo dons de curar nessa lista significa o seguinte, é uma capacidade que Deus dá a alguém para curar determinadas doenças ou determinado grupos de doenças. Ou seja, então não existe um dom de curar, existe dons de curar e curar N tipos de enfermidades. Isso é muito interessante nós observarmos. Ponto 2, a classificação teológica. Os teólogos ou os teóricos vão dividir em 3 classes. Primeiro, revelação, tá? Que são a palavra da sabedoria, a palavra da ciência e discernimento. Depois tem o grupo do poder, tá? Que é fé, curar e operações de maravilha. E depois tem o grupo de dons de inspiração, que é variedades de língua, interpretação e profecia, ok? E depois nós temos também a classificação bíblica, tá? Que é dada pelo Stanley. Eu particularmente, eu não gosto muito dela, tá? Eu vou explicar o porquê eu não gosto muito dela. Porque ele classifica aí acerca da variedade, por exemplo, ela é um exemplo de adoração, tá? Então, ou seja, os dons de adoração, variedades de línguas e interpretações de línguas. Sabe por que eu não concordo muito? É por algo objetivo. O que é adoração? Vem de mim para outro, sai de mim para outro. O dom não. O dom é de Deus para eu. E o meu dom, presta atenção, não edifica a Deus, edifica o outro. Então, por exemplo, se eu estou em variedades, se eu estou interpretando línguas, por exemplo, eu não estou adorando a ele. Não é um dom que entra na classificação de adoração. Por quê? Porque ele sai de mim para o outro. Porque se eu não interpretar, o outro não tem significado algum, ok? Tá? É um negócio interessante, é bacana, mas
tem as suas... Eu não consigo enxergar dom como adoração. Ah, esse dom aqui é de adoração. Não, porque adoração é algo que sai de mim e vai para o eterno. Mas o que importa para o dom, para nós, não é essa classificação. É isso daqui, ó. Para o que for útil. Para que serve o dom? Para o que for útil. Querido, presta atenção. Eu quero que vocês entendam aqui o seguinte. O autor coloca uma parte aí que os dons espirituais é para o crescimento da igreja. Eu fiquei muito preocupado com isso, porque talvez você tenha uma igreja muito pequena em números de membros, talvez você tenha uma escola dominical muito pequena em função de membros. Aí a minha pergunta é, aí não existe dons espirituais? Eles não estão funcionando da melhor maneira possível? Então, muito cuidado com essa definição, que os dons servem para crescer a igreja. Então, se for assim, igrejas pequenas não têm dons espirituais. Não é bem assim que funciona, tá? Ou seja, o dom espiritual... Uma outra coisa que eu quero que você entenda aqui é o seguinte, tá? Que o dom espiritual nunca é para si, ele é para o outro. Por isso que o dom ele é dado para o que for útil. Ou seja, o dom não é para você, o dom é para o outro. Daí o termo edificação, ok? Você tem um dom não para edificar a si mesmo. O dom não vai ser para edificar você mesmo. O dom vai ser para edificar o outro. É por isso que eu volto lá no verso 1, sobre o termo ignorância. Ou seja, eu vou resumir o capítulo em uma palavra: unidade. Preste atenção, o dom não é seu, o dom é para o outro. Deus te usa para edificar o outro. Por isso que você precisa do outro para ser edificado, porque o dom que você tem não edifica você, edifica o outro. Mas o dom que ele tem vai edificar a tua pessoa. Maravilha? Tópico 3, os dons revelam a unidade na diversidade. Ponto 1, diversos dons. Aqui eu quero salientar Romanos capítulo 12, verso 6, tá? O que significa Romanos 12, verso 6? Porque o texto diz que existem diferentes tipos de dons e o dom é dado a nós segundo a graça que nos foi dada. Pega a palavra graça aí, presta atenção. O que Paulo está me revelando aqui? Paulo está revelando que existem vários tipos de dons, mas o dom não é dado para a mesma... O mesmo dom não é dado para coletividade. Tem pessoas que nunca terão determinados dons. Por exemplo, talvez eu nunca terei o dom da interpretação de línguas. Talvez eu nunca terei o dom de operações de maravilhas. Talvez eu nunca terei o dom os dons de curar, ok? O que eu quero que você entenda é esse termo. É dado segundo a graça que a cada um foi dada. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que o dom, ele é ministrado para você atrelado à tua vocação. É isso que diz Romanos 12, verso 6. Os dons é atrelado à tua vocação. Olha Romanos 12, verso 1 e 2, que ele fala sobre conhecer a vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável. Pega esse código para que você veja a preciosidade, aí você atrela isso ao verso 6 com a palavra graça. Dado a cada um segundo a graça que nos foi dada, ou nos foi concedida. Aí fala sobre medida, ou seja, a graça, os dons, ele é ministrado, ele é ortogado, ele está atrelado à nossa vocação. Ponto 2, unidade. É tão interessante esse termo unidade, que a gente vê tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo trabalhando nos dons espirituais. É tão interessante que os três trabalham sem contradição. Um é para o ministério, outro é para operações de maravilhas, outro é para os dons espirituais, mas todos eles trabalham sem se contradizer, entendeu? Um ministra os dons espirituais é para atrair para o outro ministrar a palavra, e o outro opera sinais e maravilhas. É algo extraordinário. O que você precisa entender aqui é o seguinte, que os três estão trabalhando, mas nunca sem se contradizer. O Eterno continue te abençoando, te guardando, te protegendo, e até semana que vem, querendo Deus.